O deputado federal Alfredo Gaspar, ao discursar antes de proferir seu parecer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara sobre a PEC que limita os poderes de ministros do Supremo Tribunal Federal, ressaltou que o parlamento não pode manter a omissão conivente que vem tendo em relação a abusos de ministros daquela corte. Ele disse: "Quero dizer que nós não somos contra o STF. O STF, como instituição, é fundamental para a nossa nação. O que nós somos contra é o abuso cometido por alguns ministros do STF. Nós, do parlamento, não podemos ficar silentes porque a voz do povo brasileiro está conosco." O deputado expôs vários pontos que estão incluídos no projeto em debate e questionou quem pode se opor à proteção dos direitos humanos mais basilares, bem como à manutenção das instituições e estruturas de uma democracia real. Gaspar apontou: "Nós aqui não estamos inovando, estamos trazendo o que consta da Lei Orgânica da Magistratura para submeter os ministros do STF às mesmas vedações, mas vou mais além. Quero dizer que agora mesmo nós estamos votando matérias importantíssimas e ministros do STF já deram declarações à imprensa de que muitas dessas matérias são inconstitucionais. Eu pergunto: ministro é ator de televisão? Ministro precisa estar o tempo todo sob holofotes falando daquilo que deve julgar com o conhecimento e a técnica?" Alfredo Gaspar rebateu os deputados de extrema esquerda que defendiam os ministros que abusam de seus poderes, dizendo: "Só quem não tem a independência, só quem vive de cabresto amarrado com o medo de amanhã levar uma canetada, não defende o aperfeiçoamento das normas para termos a independência dos poderes. Podemos levar a canetada. Amanhã podemos receber a Polícia Federal, mas não vai ser por roubo nem por corrupção. Nós vamos defender a liberdade de expressão do povo brasileiro e principalmente do parlamento. Chega de parlamentares lá enfiados em processos e inquéritos ilegais no Supremo Tribunal Federal sem ter uma resposta desta casa, só porque tiveram a coragem e a ousadia de falar a verdade que milhões de brasileiros querem que se fale." O deputado afirmou: "O que está acontecendo hoje no Brasil é um abuso de poder reiterado, e aqueles que deveriam se insurgir contra esse abuso de poder estão receosos, porque o Supremo Tribunal Federal hoje acusa, vitima, julga e condena. E nós não temos poderes da República que se insurjam contra essas arbitrariedades." Alfredo Gaspar deu um exemplo. Agora há pouco, vimos que o ministro Alexandre de Moraes está sendo vítima de um vazamento seletivo de troca de mensagem. Ele ou seus assessores mandam produzir relatório, perseguir pessoas e ele mesmo fornece as medidas cautelares. Agora, o presidente do Supremo Tribunal Federal acabou de rechaçar um pedido de suspeição do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, não há a quem recorrer. Os poderes da República estão cabisbaixos perante o Supremo Tribunal Federal. O deputado afirmou: "O Brasil não pode se acovardar. O que nós estamos fazendo aqui é pelo bem do país e nós vamos com certeza fortalecer a democracia." Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes.
A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício ou algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas, após promover uma devassa nas pessoas e empresas no que é conhecido como Fishing Expedition. Os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, muitas vezes sem que a situação dos alvos seja sequer analisada. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves, e o atual relator é o ministro Raul Araújo. A decisão de Salomão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela, ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O Gaspar está com a palavra para proferir o parecer. Presidente, primeiro eu queria deixar aqui registrado que precisa se ter coragem, independência e, acima de tudo, convicção para pautar matérias tão importantes. E veio essa deputada de Santa Catarina com a coragem, independência, determinação de possibilitar ao parlamento que nós possamos discutir essas matérias tão relevantes. Queria estender essa saudação a um conterrâneo que é deputado federal, não por nossa terra, mas pela terra que ele adotou, o Rio de Janeiro, porque lá em 2016, fora de todo esse debate, propôs uma legislação para que o parlamento pudesse ser ouvido e respeitado.
Portanto, deputado Sóstenes, quem fala em perseguição sequer teve a oportunidade de ler a sua propositura legislativa. Quero também homenagear aqui a deputada Bia Kicis e o deputado Zé Medeiros, que tiveram a hombridade e a coragem de propor também aqui ideias para o aprimoramento deste projeto. Dizer que nós não somos contra o STF. O STF, enquanto instituição, é fundamental para a nossa nação. O que nós somos contra é o abuso cometido por alguns ministros do STF, e nós do parlamento não podemos ficar silentes, porque a voz do povo brasileiro está conosco. Portanto, o que nós hoje estamos relatando é uma alteração de uma lei que está posta desde 1950, há 74 anos. Aí eu pergunto à oposição que até um dia desse, quando Lula foi preso, queria a crucificação do STF. A oposição que queria, que hoje é a situação, que queria o impeachment de ministros do STF naquele momento, porque Luiz Inácio Lula da Silva estava preso e condenado. Hoje os ventos mudaram. Eu pergunto e desafio a oposição. Olha o que tem aqui de inovação legislativa. Ser crime de responsabilidade quem proferir julgamento sendo suspeito ou impedido. Qual é o brasileiro que se sente protegido se se permitir a um magistrado julgar, mesmo sendo suspeito ou impedido? Que perseguição é essa? Usurpar competência do Congresso Nacional. Nós fomos eleitos para isso. Quem é o parlamentar, situação, oposição, que deseja que a vontade popular seja usurpada por uma pessoa que não foi eleita pelo povo e não tem um mandato popular para registrar essa usurpação? Olha a perseguição. Valer-se de suas prerrogativas a fim de beneficiar-se a si ou a terceiro. O que é? Querem juiz metendo a caneta para beneficiar escritório de advocacia que tem filho, que tem parente? É isso que é certo? Olha a perseguição. Divulgar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processos e procedimentos em julgamento. Você imagina, hoje o brasileiro sabe da sua sentença antes dela ser declarada, porque a opinião de um ministro é dada a toda hora em processos que estão sob a sua responsabilidade. Mas a perseguição continua. Exigir, solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem. Quer dizer que nós queremos ministros corruptos, nós queremos um judiciário que troca favor e recebe vantagem. Nem os próprios ministros querem isso, mas a oposição está numa defesa, a situação está numa defesa tão ferrenha que quer proteger a corrupção nos poderes da República. Violar, mediante decisão, sentença ou voto, a imunidade material dos parlamentares. Nós aqui não estamos protegendo o parlamentar que matou, que estuprou, que roubou. Nós estamos aqui protegendo o direito de falarmos em nome do povo brasileiro. A violação da nossa imunidade material tem ocorrido diariamente, com a covardia de muitos desta casa. Esses são os itens aperfeiçoados nos crimes de responsabilidade. Nós aqui não estamos inovando, estamos trazendo o que consta na lei orgânica da magistratura
para submeter os ministros do STF às mesmas vedações. Mas vou mais além. Quero dizer que agora mesmo nós estamos votando matérias importantíssimas e ministros do STF já deram declarações na imprensa dizendo que muitas dessas matérias são inconstitucionais. Eu pergunto, ministro é ator de televisão? Ministro precisa o tempo todo estar nos holofotes falando daquilo que deve julgar com o conhecimento e a técnica. Então são esses fatos que constam no relatório. Nós estamos trazendo aqui um voto baseado, acima de tudo, numa legislação ultrapassada que foi colocada em vigor em 1950. Porque a situação está tão preocupada que não levemos isso à discussão. Essa defesa que hoje é feita do STF, muitos desses personagens, e eu tenho aqui, mas irei omitir nomes, muitos desses personagens foram os maiores críticos do abuso de autoridade de ministros da Suprema Corte. Aqui não tem situação e oposição. Aqui tem representantes do povo com a responsabilidade, com a serenidade de discutirmos projetos de lei, propostas de emenda à Constituição para aperfeiçoarmos o sistema. Olha, acabar com essa história de dizer que é retaliação da emenda PIX. Se o STF errou muito na emenda PIX, ele está certo? Nós também queremos transparência, nós queremos responsabilidade na aplicação de recursos. O que nós não desejamos é uma sobreposição do Poder Judiciário sobre os demais poderes da República. O Poder Judiciário e o STF podem muita coisa, mas não pode tudo. Só quem não tem a independência, só quem vive de cabresto, amarrado com o medo de amanhã levar uma canetada, não defende o aperfeiçoamento das normas para nós termos a independência dos poderes. A gente pode levar a canetada, amanhã podemos receber a Polícia Federal, mas não vai ser por roubo nem por corrupção. Nós vamos defender a liberdade de expressão do povo brasileiro e principalmente do parlamento. Chega de deputados e parlamentares lá enfiados em processos e inquéritos ilegais no Supremo Tribunal Federal, sem ter uma resposta desta casa, só porque tiveram a coragem e a ousadia de falar a verdade que milhões de brasileiros querem que fale. Olha, eu não defendo bandido, não defendo ninguém que não seja nos limites da legalidade. Mas o que está acontecendo hoje no Brasil é um abuso de poder reiterado. E aqueles que deveriam se insurgir contra esse abuso de poder estão receosos, porque o Supremo Tribunal Federal hoje, ele acusa, ele é vítima, ele julga e ele condena. E nós não temos poderes da República que se insurjam contra essas arbitrariedades. Eu aqui tenho um extenso relatório, mas vou citar apenas um caso. Agora há pouco, o ministro Alexandre de Moraes está sendo vítima de um vazamento seletivo de troca de mensagem, em que ele ou seus assessores mandam produzir relatório, perseguir pessoas e ele mesmo fornece as medidas cautelares. Agora, o presidente do Supremo Tribunal Federal acabou de rechaçar um pedido de suspeição do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, não há quem recorrer. Os poderes da República estão cabisbaixo perante o Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é uma atualização de uma legislação que há muito tempo merecia essa modificação. Aos da oposição que falam de emenda PIX,
Aos da situação que falam de emenda PIX, o Supremo Tribunal Federal, nesse caso, querendo transparência, está corretíssimo. Mas, Supremo, meta a caneta com força em quem foi o idealizador do Petrolão, do Mensalão, quem corrompeu este país com as empreiteiras, quem deu dinheiro para os países como Venezuela e Cuba e nós nunca recebemos de volta. Quem está aí dando bilhões de reais em véspera de eleição a municípios amigos, como Araraquara, lá do seu Edinho, que em 24 horas recebeu mais de 150 milhões de reais sem nenhum projeto técnico. O Brasil não pode se acovardar. O que nós estamos fazendo aqui é pelo bem do país. E nós, com certeza, vamos fortalecer a democracia. Muito obrigado. Vista, Sr. Presidente. Vista. O senhor tem que ler o seu parecer formalmente, deputado Alfredo. Vai direto para o voto, por gentileza. Vou pedir vista. Já leu, não? Depois eu vou conceder. Compete à Constituição, à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, análise do mérito quanto à sua constitucionalidade, juridicidade, técnica, legislativa e mérito. Inicialmente, cumpre ressaltar que a União tem competência privativa para legislar sobre a matéria tratada. Desse modo, quanto à constitucionalidade formal, não há óbice à iniciativa parlamentar. No que concerne a definição dos crimes de responsabilidade, tema tratado nas proposições em apreciação. Sob outra ótica, o conteúdo do projeto principal e de seus apensados está em plena consonância com os ditames substantivos que estão inseridos na Carta Magna, eis porque são materialmente constitucionais. Observe-se ainda que o pressuposto da juridicidade se acha igualmente preenchido. A técnica legislativa da proposta inicial, bem como dos projetos apensados, merece ínfimos reparos a se adequar integralmente à Lei Complementar 95 de 1998. Fim da análise dos aspectos relativos à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, passo a relatar sobre a perspectiva do mérito das proposições que se encontram em apreciação. O ativismo judicial, tido como fenômeno jurídico, é usualmente definido como uma postura proativa do Poder Judiciário, o que preconiza a livre criação do direito, indo muito além dos limites impostos pela hermenêutica jurídica. Implica no exercício da função jurisdicional com suplantação das balizas delineadas na ordem jurídica e principalmente na Constituição Federal, configurantes como verdadeiro abuso de natureza política jurisdicional. Embora não possamos desprezar a fluidez da fronteira entre a política e a justiça no mundo contemporâneo, não se pode admitir que um órgão jurisdicional decida e sem um respaldo da representatividade popular, de modo a inovar no ordenamento jurídico questões de ampla repercussão político-social em detrimento das instâncias políticas tradicionais, Congresso Nacional e Poder Executivo, originalmente competentes para tanto. Nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se ou iniciou a discussão em temas cuja competência não lhe é atribuída. Políticas governamentais, reforma da Previdência, reforma do Judiciário, relação entre poderes, interferência nas comissões parlamentares de inquérito desta Casa, poder de investigação do Ministério Público, estabelecimento de normas para uso de algemas em presos, possibilidade de progressão de regime para os condenados pela prática de crimes hediondos, descriminalização do porte de drogas. No julgamento do impeachment da ex-presidente Dilma, contornou-se o texto da Constituição. A condenação pelo Senado deveria levar à perda de mandato e à suspensão de direitos políticos, mas só a primeira punição prevaleceu. O STF, num caso individual, aceitou o aborto voluntário, dizendo que não deve ser crime. Demarcação das terras indígenas, limitações que transbordam o disposto na Constituição da República ao foro privilegiado e às imunidades parlamentares.
A justiça corriqueira para a adoção da postura proativa é a suposta inércia ou omissão do legislativo. E isso não ocorre, principalmente quando a opção do legislador é o silêncio eloquente, ou seja, a escolha do parlamento democraticamente eleito em não autorizar ou não vedar, por meio de lei, determinadas condutas. Estabelece o artigo 1º da Constituição Federal que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Ademais, o artigo 2º consagra que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Nos termos destes dispositivos constitucionais, a República Brasileira é composta por 3 poderes, que devem operar de maneira autônoma e em equilíbrio, seguindo suas respectivas funções e responsabilidades estabelecidas pela legislação nacional e consoante a Constituição. O Poder Judiciário, assim como os demais setores, possui uma estrutura organizacional própria, com funções e atribuições claramente delineadas e vinculadas às leis vigentes, especialmente às normas constitucionais. Diante desse cenário, consideramos periclitante e digno de intervenção legislativa, optamos por apresentar um substitutivo, ampliando a lista de crimes de responsabilidade de ministros do STF, em defesa da Constituição e até da própria rigidez do Poder Judiciário. Citei anteriormente os casos em que nós descrevemos como crime de responsabilidade no substitutivo. Por fim, mais dotada de igual relevância, buscamos proteger o regular exercício da função parlamentar, com as garantias constitucionais a ela inerentes, tipificando como crime de responsabilidade a conduta de violar, mediante decisão, sentença, voto, acordo ou interpretação analógica, a imunidade material parlamentar prevista como sagrada no artigo 53, caput da Constituição Federal. A imunidade material parlamentar é uma prerrogativa conferida aos membros do Poder Legislativo para afastar a responsabilização penal ou civil em razões de opinião, palavras e votos. Para afastar a inviolabilidade parlamentar da noção de privilégio, salientes que a garantiam a prerrogativa funcional e não um direito subjetivo do parlamentar. Dessa forma, as inviolabilidades têm por escopo primordial garantir a independência imprescindível ao cumprimento do mandato representativo, porque, na verdade, o interesse juridicamente protegido por elas é o poder legislativo, especialmente como instituição ou, antes mesmo, o interesse do povo de ter sua representação respeitada. Lamentavelmente, o arcabouço normativo que trata o impeachment apresenta omissões inaceitáveis para um procedimento imbuído de enorme seriedade, conforme trataremos de demonstrar. Na hipótese de denúncia apresentada perante o Senado Federal, o regimento interno do Senado não detalha o rito interno de seu recebimento. O que ocorre na prática da Casa é o arquivamento por decisão monocrática do presidente do Senado Federal. Em todo caso, não há um prazo determinado para os presidentes se pronunciarem sobre essas acusações. Diante desse cenário e em busca de uma solução efetiva para o problema, propomos a inclusão do parágrafo único no artigo 43 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, a fim de estabelecer que a mesa do Senado deverá apreciar as denúncias de crime de responsabilidade no prazo de 15 dias úteis, contado da data de sua apresentação, devendo motivadamente recebê-las ou arquivá-las, caso não preencha os requisitos formais. Ante o exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa dos projetos de lei de autoria do
do nobre deputado Dr. Sócrates Cavalcante, 4754/2016, e dos projetos de lei 1182/2019 e 1932/2022 dos nobres deputados, deputada Bia Kicis e deputado José Medeiros. Só para reprisar, os crimes de responsabilidade aqui elencados correspondem a proferir julgamento quando, nos termos da lei, haja suspeição ou impedimento para a causa, usurpar mediante decisão competência do Congresso Nacional, valer-se de suas prerrogativas a fim de beneficiar a si ou a terceiros, divulgar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processos ou procedimentos pendentes de julgamento, exigir, solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida para si ou para outrem, violar mediante decisão, sentença, voto, acordo ou interpretação analógica a imunidade material parlamentar. Diante do exposto, voto na forma do substitutivo que segue em anexo. Muito obrigado, senhor presidente. Para aprofundar o debate, peço o vice-senhor.